Meus irmãos, como é bom estar na presença de Deus, vocês aí em casa, eu aqui, mas todos unidos no sangue de Cristo, no corpo de Cristo, no mesmo Espírito, no mesmo batismo. A unidade da igreja garante que todos nós estejamos na presença de Deus, ainda que separados no espaço. A realidade espiritual não encontra problemas para qualquer distanciamento. Então, ainda que separados, estamos juntos na presença de Deus, e isso muito nos alegra. A todas as mães, certamente hoje é um dia especial, e que todas se sintam assim abraçadas por esse dia que é de fato muito significativo. A maternidade é uma instituição que o próprio Deus estabeleceu na criação, e para a mulher, como vimos pela manhã, é a sua glória. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 16. Salmo 16. Diz assim a Escritura: hino de Davi. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor: tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor tenho-o sempre à minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Este salmo davídico, ele é muito interessante porque afirma Deus como o nosso tesouro, como o nosso refúgio. Não temos outro bem, essencialmente nada é para nós de fato valioso que não seja Deus. E certamente para o crente, aquilo que nós chamamos de valioso, de importante, Deus está no centro. Nada há para o crente que seja de fato importante, que não esteja de alguma forma vinculado a Deus, tendo Deus como causa e como objetivo. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Vejam como Davi se alia àqueles que são santos, àqueles que obedecem a Deus. Isso é uma tendência natural de todo fiel. Aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele não se compraz na presença de ímpios. As piadas, as brincadeiras, os objetivos, os comentários, eles não têm conteúdo de edificação. Por isso, de fato, não agrada aquele que está perto de Deus. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses, e não apenas deuses na forma de ídolos, mas deuses constituídos por ídolos do coração também. O Senhor é a porção da minha herança e meu cálice, és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos, é muito linda a minha herança. Que palavras doces e profundas. A herança de Davi era o próprio Deus, era a providência de Deus em sua vida. Mesmo durante a noite, o seu coração o ensina por estar meditando no Senhor. O Senhor está sempre à sua direita e por isso ele não é abalado. É interessante
que Davi fala do seu coração e o seu espírito exulta na presença de Deus, e reparem como há um efeito do espírito no corpo, porque o espírito está exultante, diz ele, até meu corpo repousa seguro. Como a alma interfere no organismo. Pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Um verso que citamos pela manhã, que é aplicado seguramente a Jesus Cristo, por ser ele santo de Deus, o seu corpo não deveria sofrer qualquer agressão maior, no sentido de ter suas pernas quebradas, no sentido de ter algum tempo demasiado na morte, a fim de que o seu corpo começasse a putrefação. Deus preservou o corpo do seu filho, para que não visse essa corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. É na plenitude de Deus que a alegria é na destra do Senhor que desfrutamos de delícias eternamente. Então a experiência de Davi muito nos ensina. A devoção de Davi é para nós uma lição. Devemos aprender a entregar a nossa vida a Deus totalmente e a viver para a glória dele. Nisto está a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa paz. Nisto se expressa a nossa fé. Vamos curvar as nossas frontes e vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, graças te damos de todo o coração, porque tu és o nosso arrimo. Tu és, ó Deus, a nossa porção, a nossa herança. Toda, ó Deus, a extensão da aliança cumprida em Jesus Cristo é o tesouro da nossa alma. Não há nada mais importante. E nós assim, ó Deus, naturalmente também procuramos aqueles que se dedicam ao Senhor com o coração agradecido por reconhecerem quem o Senhor é e o que o Senhor fez em Jesus Cristo. Porque confiamos em Ti. Cai-nos as divisas em lugares amenos. É muito linda esta nossa herança. Ó Deus, recebe a nossa gratidão e abençoa-nos em cada ato desse culto. Fala ao nosso coração, fortalece-nos, anima-nos, consola-nos, exorta-nos, ensina-nos. Tudo isso para a Tua honra e glória. Oramos no nome de Jesus. Amém. Dando continuidade, entoemos o hino de número 19, Rei Sublime, hino de número 19. prostrados perante o brilho da superna luz, pois do pecado foram resgatados e agora
irmãos, dando continuidade ao nosso culto, abramos no livro do sábio Salomão, Provérbios, no capítulo 24, leiamos os versos 1 a 22. Provérbios de Salomão, no capítulo 24, a partir do verso inaugural. Diz assim a Escritura: não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina a violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra, na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato, no juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não o soubemos, não o perceberá aquele que pesa os corações? Não o saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreia o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos serão derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te aflijas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? Meus irmãos, o sábio Salomão expõe sabedoria divina naquilo que escreve, inspirado por Deus, mostra a expressão da sabedoria em várias nuances da vida. Fala da importância da sabedoria para que a nossa casa seja edificada, para que a nossa vida seja assim resplandecente. O conhecimento resulta em coisas boas. Conhecer a verdade e pautar a vida por ela resulta sempre algo de positivo. Ele fala então de vários aspectos da vida onde prudência, sabedoria, verdade e justiça são a regra. É interessante que ele parte de algo importante que é a nossa própria força ou a força de Deus em nós. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. E ele então parte disso para mostrar que mesmo na adversidade, mesmo na calamidade, por nós sermos filhos de Deus, nós temos forças para ajudar aqueles que cambaleiam. E ele diz que o perverso será derribado e não poderá se levantar, mas o justo, ainda que caia 7 vezes, ele se levantará. Deus o levanta, Deus é a sua força. Não te aflijas então por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos perversos. E isso, meus irmãos, é tão aplicável à nossa época.
onde vemos o ímpio prosperando, onde muitas vezes o crente tem inveja dos bens e até mesmo do modelo de vida que os ímpios têm. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. A nossa vida deve mostrar a nossa aliança com Cristo, deve mostrar que somos filhos de Deus, deve mostrar a quem nós pertencemos e deve espelhar a verdade de Deus em tudo. É certo, meus irmãos, que tantas vezes falhamos. Queira Deus que sejam falhas e não uma opção de vida. Que nós, como crentes, não tenhamos uma opção pela vida ímpia por um modelo de afastamento de Deus. Mas certamente, buscando a face de Deus, ainda assim, teremos os nossos reveses. Somos pecadores e por isso precisamos nos aconchegar a Deus e sempre pedir o perdão para os nossos pecados, renovar a consciência do perdão para que haja refrigério, para que o nosso coração seja esvaziado de toda a culpa, de todo o peso, de todas as coisas que atrapalham até mesmo na caminhada da fé. Vamos orar a Deus nesse momento, suplicando perdão para os nossos pecados. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos porque estamos em tua presença bendita e isso é para nós o tesouro de nossa alma. Ó Deus, pedimos perdão pelos nossos pecados. Nós, ó Deus, que somos pecadores e o Senhor sabe disso até mesmo melhor do que nós. Por sermos pecadores, mesmo, ó Deus, redimidos, o pecado está sempre perto de nós. O pecado é algo, ó Deus, que está comum à vida daqueles que vivem nesta terra. Mas o pecado não é comum ao Senhor. O Senhor olha para o pecado com horror, olha com reprovação. E nós, por sermos pecadores, ainda que redimidos, às vezes olhamos para o pecado com satisfação. Ó Deus, perdoa-nos. Dá-nos sempre apego à tua santidade, que nós amemos, ó Deus, a tua perfeição, a tua majestade, a tua glória, a beleza da tua santidade, e assim, ó Deus, andemos de uma forma aprovada por ti, tendo satisfação jamais no pecado, e sim na justiça e na santidade. Perdoa-nos, portanto, nós te rogamos, oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 76, Compaixão. Lembremos que quando estamos reunidos fisicamente, estamos presentes à igreja, esse é o momento de dizimarmos e ofertarmos. Lembro os irmãos da necessidade de fazermos isso. A igreja continua com suas responsabilidades locais, com missionários, e por isso é necessário. Os dízimos e ofertas continuam mantendo a igreja, e faz parte da fidelidade do crente, da sua gratidão, da sua adoração, dizimar e ofertar. Então lembro os nossos irmãos de continuarem a fazer isso, depositando dízimos e ofertas nas contas da igreja. Entoemos o hino de número 76, Compaixão. Amor, e
Meus irmãos, nesse momento vamos orar agradecendo a Deus os dízimos e ofertas depositados, rogando ao Senhor que continue a fazer multiplicar esses recursos para o suprimento da igreja. Vamos nos lembrar também de orar por aqueles que estão passando por dificuldades, desdobramentos negativos além da própria doença do coronavírus. Vamos pedir que Deus abra portas de emprego e sustento para aqueles que já estão padecendo de alguma forma. Vamos orar também pelos infectados. Vamos orar pelos enfermos de outras enfermidades. Vamos orar pelos enlutados. Vamos pedir também pelos missionários, pelo sustento deles que tem sido já afetado pelo povo com o qual cada um trabalha. Vamos orar pelos perseguidos, que continuam perseguidos com o coronavírus. Vamos orar também por nossa nação, onde a classe política mostra o seu total despreparo. Nós talvez nunca jamais tenhamos tido uma classe política tão absurdamente despreparada, incompetente. Pedir que Deus tenha misericórdia, pedir a Deus que fortaleça e abençoe aqueles que estão labutando para o bem, trilhando caminhos de justiça, e pedir a Deus que levante a sua mão contra aqueles que estão agindo para o mal, estão buscando benefícios pessoais nesta pandemia. Vamos pedir a Deus que abençoe também a Igreja Presbiteriana do Brasil, o reverendo Roberto Brasileiro, a mesa do Supremo Concílio, cada igreja local. E vamos pedir que o Senhor estenda essa bênção a todos os seus filhos, de todas as denominações espalhados pela terra. Oremos. Senhor nosso Deus, graças te damos, porque tu tens dado, ó Deus, o suprimento. O Senhor tem dado aos teus filhos, ó Deus, aquilo que eles necessitam para poder até mesmo dizimar e contribuir. Te agradecemos pela vida de cada um que tem sido também fiel, ó Deus, nisto. Pedimos por aqueles nossos irmãos que foram demitidos, ou cujas empresas, ó Deus, estão em sérias dificuldades, porque não podem trabalhar. Tem misericórdia, nós te rogamos. Pedimos que o Senhor dê o sustento a cada um, que eles esperem no Senhor, tenham paz no coração. Pedimos também que abençoes a todos aqueles que têm sido afetados, ó Deus, com o coronavírus, na sua saúde. Pedimos que o Senhor dê a saúde, dê a cura a eles. Esperamos no Senhor e na tua vontade. Nos lembramos também daqueles que estão com outras enfermidades, que a tua boa mão também, ó Deus, lhes traga as melhoras. Todos estão nas tuas mãos e todos esperam no Senhor. Abençoa também, ó Deus, te rogamos, os missionários. Abençoa no seu sustento, abençoa também quanto ao trabalho que realizam, para que continuem a boa obra, ó Deus, que tem realizado. Pedimos que abençoes também, ó Deus, a Igreja Presbiteriana do Brasil, cada igreja local e também a mesa do Supremo Concílio, a vida do reverendo Roberto Brasileiro, sua família. Pedimos também, ó Deus, pelo governo do Brasil. Pedimos que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão procurando fazer o bem em caminhos justos. E pedimos que o Senhor se levante contra aqueles que labutam na impiedade e buscam, ó Deus, benefícios pessoais em detrimento do sofrimento do povo. Tem misericórdia dessa nação, nós te rogamos. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, porque nós podemos confiar em ti. Nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, para a nossa edificação, abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Crônicas dos reis de Israel e Judá, no capítulo 17, leiamos os versos 1 a 15. 1 Crônicas, capítulo 17, a partir do verso inaugural.
Diz assim a Escritura: sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faze tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, com todo Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos exércitos, tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel, e fui contigo, por onde quer que andaste, eliminei os teus inimigos de diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o oprimam como dantes, desde o dia em que mandei houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. Porém abati todos os teus inimigos, e também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Vamos nos dirigir a Deus em oração. Senhor nosso Deus, rogamos a Ti que o Senhor, ó Deus, Teu Santo Espírito, autor da palavra, venha a falar à nossa mente, ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz, ser alimentados. Precisamos, ó Deus, ser impactados, fascinados, ó Deus, com a Tua palavra. Precisamos, ó Deus, bebê-la, comê-la. Precisamos, ó Deus, ser assim fortalecidos para toda boa obra. Precisamos parecer mais com Cristo, e que isso seja o nosso prazer e a nossa satisfação. Tudo isso para a Tua honra e glória. Oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Efésios 3, 20 e 21. Meus irmãos, Paulo, quando faz essa doxologia, ele transborda em seu coração de gratidão a Deus, pelos atos de Deus serem muito maiores do que aquilo que podemos imaginar. É interessante que geralmente a igreja pensa nisto, que Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que nós sonhamos, imaginamos. Geralmente se afunila isso, se direciona esta verdade para coisas materiais, para coisas típicas desta terra. Pedi a Deus um carro usado, e Ele me deu um carro zero. Pedi a Deus um emprego, e Ele me deu um super emprego, algo que eu jamais tinha imaginado, e assim por diante. Nós imaginamos que isto que Paulo está falando é em relação a esta terra. No entanto, o apóstolo está fazendo, ele está adorando a Deus,
pela maravilha do Evangelho, pela sobreexcelente graça de Jesus Cristo. Nada se compara à doação de Cristo à nossa vida, e é por isso que ele explode em louvor ao falar do Evangelho de Cristo. Devemos então perceber, meus irmãos, que essa é a proporção. Percebam, enquanto pensamos em medidas materiais e temporais, Deus nos concede coisas eternas. É muito mais. É a diferença entre o finito e o infinito. É algo que vai muito além da medida que nós estamos acostumados a pensar. E isso em todo e qualquer momento. Diante dos problemas, o que Deus fará? Não sei, mas eu sei que é muito mais do que eu posso imaginar. É muito mais do que as minhas inteligências, do que as minhas estratégias, do que eu acho que Ele pode fazer. É muito mais do que eu enxergo. Deus está atuando no mundo espiritual e fazendo convergir todas as coisas para que a sua vontade seja feita. E eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É muito mais, é infinito. E isso, meus irmãos, é a nossa salvação. A nossa salvação, ela é eterna. Isso quer dizer que ela se sobrepõe ao tempo da nossa vida. Nós já somos salvos e a eternidade para nós começa aqui, agora. E Ele está fazendo infinitamente mais do que nós imaginamos. Quando Paulo diz isso na carta aos Efésios, ele não está dizendo que Deus pode, simplesmente, embora ele se expresse dessa forma, ele está dizendo que Deus pode e fez. E é nessa perspectiva que nós devemos ler todas as coisas. Entender que a nossa salvação é um mover que vai muito além das nossas expectativas, que Deus está cuidando de nós e dirigindo a nossa vida muito além daquilo que podemos imaginar. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso, meus irmãos, não é apenas depois, é já agora. Nós não conseguimos ver, não conseguimos aquilatar ou medir as coisas maravilhosas que Deus já tem feito por nós, os salvos, o seu povo nesta terra. Baseado neste princípio, eu então convido os irmãos a perceber como isso se procede na vida do rei Davi. No texto que nós lemos, em 1 Crônicas 17, de 1 a 15. Este texto que nós lemos em 1 Crônicas, ele pode ser entendido de uma forma muito interessante, a partir dos 3 usos no texto que o cronista faz da palavra casa. Pelo uso desta palavra casa, nós percebemos a condição de Davi, percebemos o que Davi queria fazer e percebemos o que Deus fez para Davi. O que Davi era? Qual era a situação de Davi? Atitudes sinceras, atitudes bem intencionadas, o que ele também pretendia fazer. Meus irmãos, recuperemos o contexto dessa passagem. Davi já havia sido proclamado rei em Hebrom. Davi já havia conquistado Jerusalém, e por causa disto ele procurou trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, para colocá-la em uma tenda. No entanto, sabemos bem essa história. Davi procurou ser pragmático. Geralmente os homens são muito pragmáticos. Então ele pensou em construir um carro novo, onde nada tivesse sido colocado antes, 0 quilômetro, algo consagrado a Deus, colocar a arca ali e levá-la para Jerusalém. Seria mais rápido, seria até mesmo aos olhos dos homens, talvez até mais seguro. O povo então vinha em procissão, cantando louvores
com a arca vindo para Jerusalém, até que os bois que puxavam o carro tropeçaram. Uzá estendeu a mão para segurar a arca e foi instantaneamente fulminado. Imagine então a decepção de Davi e do povo. Estamos levando a arca para Jerusalém, mas Deus fez isto. Óbvio, a arca ficou estacionada na casa de Obed-edom, o geteu, e o Senhor abençoou a casa deste homem de uma forma esplêndida. Isto está no capítulo 13. Davi então se ajeita em Jerusalém, se estabelece definitivamente e manda vir a arca então, mas agora da forma correta, carregada pelos levitas. Isso já no capítulo 15. A arca finalmente chega a Jerusalém. No capítulo 16, há o oferecimento de sacrifícios e ofertas em abundância no altar em frente ao tabernáculo, a tenda que Davi erigiu para colocar a arca. A arca repousava no tabernáculo. Davi então entoa louvores a Deus por sua grande misericórdia e por sua fidelidade. Então, meus irmãos, chegamos ao capítulo 17, quando Deus faz uma aliança com Davi. A última das alianças do Antigo Testamento e que se cumpre em Jesus Cristo. Tudo começa com a consciência de Davi de tudo o que o Senhor já havia feito por ele e por seu povo. Davi tem consciência disso. Então ele percebe que há uma desproporção entre aquilo que ele vivia e a condição da arca do Senhor. Ele percebe que a sua condição era extremamente confortável, mas não aquilo que simbolizava o próprio Deus. Ele morava em uma casa de cedros, no verso 1 é dito isso. Então ele mostra esta consciência desse desnível entre o lugar que ele morava e onde estava a arca da aliança, o lugar onde Deus se manifestava. É interessante, meus irmãos, pois em si mesmo esta consciência de Davi não é reprovável, era até mesmo algo que agradava a Deus. Temos então um segundo uso desta palavra casa, uma casa para Deus, ou a infinita glória de Deus. O primeiro uso da palavra casa estabelece a casa onde Davi morava, mas agora a casa é aplicada a algo, a um templo, a uma casa de cedros que Davi queria fazer para Deus. E ali então se percebe que a glória de Deus não pode ser contida. Davi, com as melhores das intenções, pretende fazer uma casa de cedros para Deus, o que foi expressamente proibido por Deus a ele. Tu não edificarás casa para minha habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tendo andado de tenda em tenda, de tabernáculo em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todo Israel, falei acaso alguma palavra com alguns dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedros? Os versos 4 a 6. Deus então diz, você não vai me fazer casa, eu nunca pedi isso. Embora haja essa proibição, o desejo demonstrado por Davi em seu coração não era algo que desagradava a Deus, não era algo em si mesmo errado. Se nós abrirmos o livro de Ageu, nós vamos ver Deus questionando o povo que havia voltado do cativeiro e já se estabelecido na terra, dizendo, vocês moram em casas apaineladas, a casa de vocês está excelente, mas enquanto isso a minha casa está em ruínas. Então a ideia de Davi de produzir algo um pouco mais digno para Deus, isto não estava em si mesmo errado, tanto é que depois Salomão o faz. A questão era outra. Davi precisava expandir sua noção da glória de Deus. E é isso, meus irmãos,
que está ligado a pensar em coisas infinitamente maiores. Muitas vezes o Deus que nós concebemos não é o Deus da Bíblia, é um Deus fruto da nossa imaginação, um Deus pequeno, um Deus que nada pode, um Deus que tem medo do ímpio, um Deus que está derrotado pelo diabo, um Deus que não é o das Escrituras. Davi precisava ter uma noção mais clara de Deus. Deus não era um Deus qualquer, o Deus verdadeiro não é uma invenção humana, não é limitado a lugares, muito menos é um Deus nacional, como os deuses dos povos. O Deus único e verdadeiro é o único Deus sobre toda a terra, a quem todo homem de toda nação está obrigado a reverenciar, adorar e obedecer. Deus a quem todos os povos devem adorar. Na intenção de Davi, percebe-se uma ideia de se apropriar de Deus, torná-lo fixo, comprometido com o povo, como se preso a um edifício no chão. Todavia, o compromisso de Deus não estava centrado em algum lugar específico, não era esse o motivo de Deus, o teor do compromisso de Deus, mas sim na aliança. Deus já havia estabelecido um compromisso irremovível com aquele povo, ele não precisava morar em um lugar fixo. Yahvé não pode habitar em casa construída por mãos humanas, como Salomão depois, quando faz a oração de consagração do templo, depois de construí-lo, claramente observa e confessa: o templo é apenas um símbolo da habitação de Deus com o povo. Nem o céu ou o céu dos céus pode conter o Senhor. Salomão reconhece e diz: mesmo o templo da criação, onde nós hoje adoramos a Deus, porque isto que nós temos e chamamos de templo, não significa a morada de Deus conosco. Este templo que nós chamamos hoje de templo é apenas um local reservado para o serviço de Deus, mas não há nada de sagrado aqui. Portanto, a adoração que nós prestamos é uma adoração fora de lugares, é uma adoração cósmica, é uma adoração tendo a criação como templo. Mesmo isso, a criação, ela é pequena. O Salmo que mostra isso com clareza, fala da criação como tendo que se expandir para que Deus passe, porque até mesmo o universo é pequeno diante de Deus. O que Davi pretendia fazer então é suplantado infinitamente mais por aquilo que o Senhor faria. O Senhor já havia eleito Davi, já havia o separado, também já havia feito de Davi príncipe em Israel, tinha tirado Davi da profissão de pastor de ovelhas, tinha o tirado da malhada e colocado como rei de Israel, alçado príncipe e rei do povo. Deus tornou o nome de Davi grande e temido entre todos os povos, até mesmo as potências. Deus abençoou e guardou Davi, dando vitória sobre os seus inimigos. O Senhor também já havia plantado o povo na terra, uma figura belíssima: plantarei o povo na terra, no verso 9, é uma figura de posse da terra, ele está arraigado e dali ele não vai sair, e mais do que isso, haverá frutos. E então, vem a surpresa para Davi. Davi morava em uma casa de cedros, e Davi queria fazer uma casa para Deus, para que a arca não estivesse numa tenda, mas então ele é surpreendido com algo infinitamente maior. Seria Deus que lhe estabeleceria a casa, não seria ele que faria a casa para Deus. Isso no final do verso 10 já está explícito. E também te fiz saber que Yahvé, o Senhor, te edificaria uma casa. E esse é o terceiro uso de casa aqui. A casa de Davi, a sua situação. A casa de Deus, o que ele pretendia fazer. E agora, a casa de Davi, feita por Deus,
o que Deus faria para Davi. Deus lhe estabeleceria uma descendência, ou podemos dizer a promessa da redenção operada por Cristo e a realidade da igreja. O Senhor explica a Davi o que é essa casa que ele iria estabelecer. Reparem no verso 11 até o verso 14. Há de ser que, quando teus dias se cumprirem e tiveres de ir para junto de teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que será dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino. Esse me edificará casa, e eu estabelecerei o seu trono para sempre, e lhe serei por pai, e ele me será por filho. A minha misericórdia não apartarei dele, como a retirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será estabelecido para sempre. Meus irmãos, o Senhor não apenas elege Davi como pai da dinastia do trono de Israel, apenas um descendente de Davi poderia reinar no trono em Jerusalém. Isto Deus estabeleceu, mas aponta um descendente específico, que é Cristo. Vejam como é infinitamente mais do que Davi supôs. O desejo de Davi de simplesmente estabelecer casa para Deus se transforma numa revelação de Deus a Davi, onde Deus diz: sou eu que vou fazer casa para você, e essa casa é a sua descendência que se sentará no trono, e um descendente que governará para sempre. Infinitamente mais do que Davi poderia supor. Deus, meus irmãos, estabeleceria o seu reino através desse descendente de Davi. Esse descendente edificaria casa para Deus, no verso 12. Então nós temos, meus irmãos, uma profecia de duplo cumprimento. Nós temos o descendente imediato de Davi, que é Salomão, que é aquele que Deus então autorizaria a fazer a casa, não para que Deus habitasse, mas para que fosse símbolo da habitação de Deus com o povo. Mas este Salomão, que sucede Davi no trono, seu filho, ele é figura do Salomão do Novo Testamento. A palavra Salomão quer dizer pacífico. Ele aponta para o pacificador, que é Jesus Cristo, aquele que veio aplacar a ira de Deus contra os eleitos. Nós não estamos mais debaixo da ira de Deus, apenas os ímpios. No sangue e na justiça de Cristo nós fomos justificados e redimidos. E é Ele também, este pacificador, que nos une a Deus, tirando de nós toda a rebeldia do pecado. Aquilo que temos falado de manhã na exposição da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Cristo é aquele que reconcilia Deus com os homens, aplacando a ira de Deus em relação aos eleitos, e é aquele que liga os homens a Deus, fazendo com que estes que foram eleitos, agora transformados, regenerados, não estejam mais em revolta contra o Senhor. E é este Salomão do Novo Testamento, Jesus Cristo, o filho de Davi, que então estabelece casa para Deus. Salomão construiu um templo físico no Monte Moriá, contíguo ao Monte Sião. No entanto, o Salomão do Novo Testamento, o Cristo, filho de Davi, como é chamado, é quem estabelece templo para Deus, é quem estabelece o templo do Espírito, onde o Espírito habita, que é a igreja do Novo Testamento. Davi jamais poderia supor algo tão surpreendente, tão magnífico. Tanto o reino de Deus é trazido por Cristo, como o Messias, como também o templo é edificado como igreja. O corpo de sua ressurreição também aponta para a igreja. É interessante que Jesus disse: destruí este templo, em 3 dias o reedificarei. E ele estava falando sobre o corpo, sobre o templo do seu corpo. E a sua ressurreição significa a constituição de um novo templo,
um templo que é a igreja. Este que viria no verso 13, Salomão, seria tratado como filho. Deus deu a Salomão a sabedoria que nenhum homem teve. No entanto, aquele que viria no Novo Testamento seria a própria sabedoria de Deus, o Logos divino e o próprio Filho de Deus encarnado. Davi não poderia supor tais coisas. A misericórdia do Senhor o acompanharia durante todos os seus dias. Seu reinado não tem fim, no verso 14, o que mostra que não é uma profecia apenas a Salomão, filho de Davi direto, mas sim a Jesus Cristo. O anjo Gabriel, quando diz a Maria, quando revela a Maria o nascimento de Jesus, ele diz que ele se assentaria no trono vago de Davi, seu pai. Esta aliança de Deus com Davi se cumpre no momento do nascimento de Cristo. Ele é o rei que cumpre isto. O seu reino não tem fim. Não falta mais descendente de Davi no trono, porque o trono jamais estará vago. Davi pensou fazer uma casa para Deus, e o Senhor lhe responde que seria ele, Deus, a fazer casa para Davi. É infinitamente mais do que Davi sonhava. Deus lhe diz que sua descendência era a única autorizada para a dinastia em Israel no trono. Davi nem mesmo saberia ou soube o que seria a extensão dessas bênçãos. Davi não poderia supor ou imaginar que seu descendente seria Deus homem que estabeleceria um reino sempiterno para a representação em todas as nações. Em outras palavras, que o reino do seu descendente, além de ser eterno, não seria apenas de Israel, seria do mundo inteiro. É infinitamente mais do que Davi poderia supor ou imaginar. Mas reparem, é essencialmente espiritual. Vai muito além da matéria, adentrando os portais eternos. E é isso, meus irmãos, precisamos ter essa visão. Deus é aquele que faz infinitamente mais do que supomos. Não podemos colocar amarras a Deus. Não devemos olhar para Deus como se Ele estivesse limitado às nossas perspectivas, àquilo que nós pensamos. Deus extrapola toda e qualquer imaginação humana. Aquilo que Deus faz é inimaginável para aquilo que podemos supor. Nossos olhos devem contemplar as coisas eternas, olhar para o alto, para as coisas celestiais, não simplesmente para as coisas terrenais e para as capacidades dos homens. Devemos nos surpreender com Deus, com a beleza da santidade de Deus, com a beleza do poder de Deus e da sua soberania, a grandeza das coisas que nos estão preparadas em Cristo. Tudo isso deve nos levar a expandir a mente, a expandir as suposições, a esperar em Deus, a não querer apenas e tão somente esperar aquilo que achamos que Deus pode fazer. Não viver para esta terra, vivermos com olhos de fé, vivermos pela fé, não apenas pela razão, dando, portanto, espaço para o mover sobrenatural de Deus, quer diretamente ou através de anjos, ou pelo seu Santo Espírito constrangendo corações humanos. Nós devemos enxergar constantemente o sobrenatural. Deus faz infinitamente mais. Nossa sociedade determina que verdade é apenas aquilo que é científico. Verdade é o científico, uma herança da modernidade. Então, o que não é científico é falso ou é fanático. O que não é científico é fantasia. A fé, portanto, é uma coisa que não pode ser determinada como verdade. A ciência simplesmente se nega. O homem reduziu a verdade à medida do seu conhecimento. O que o homem pode conhecer e atestar, então, é verdade. E isso não passa de uma tremenda arrogância.
O que Deus já fez por nós é infinitamente mais do que podemos imaginar. Ele já fez isso e Ele continua fazendo nas obras de sua providência. Creia nisso. Entregue-se totalmente a esta fé, sem reservas. Creia no sobrenatural. Creia que Deus faz muito mais do que podemos imaginar. Se assim fizermos, experimentaremos da parte de Deus bênçãos que jamais imaginamos ser possíveis. De novo, não estou falando de um carro melhor, de um emprego melhor, de uma cura sobrenatural. Ou estou falando da sua comunhão com Deus, de experimentar coisas da parte de Deus e no serviço do reino que você jamais imaginou. Experiências com o próprio Deus nas obras de sua providência. Que o Senhor nos abençoe grande e ricamente. Amém. Meus irmãos, entoemos o hino de número 148, oração noturna, hino de número 148. Irmãos, vamos nos dirigir a Deus uma oração final, recebermos a bênção apostólica, assim nosso culto estará encerrado. Oremos. Senhor nosso Deus, quão maravilhosa e rica é a nossa herança, é a promessa que temos. Ó Deus, ajuda-nos a entender que o Senhor faz muito mais do que supomos, que as tuas obras e o teu poder são inimagináveis para nós. Os teus caminhos são insondáveis, os teus juízos inescrutáveis. Como poder aconselhar ao Senhor? Como esperar que o Senhor haja dentro dos limites da nossa percepção e inteligência?
que nós, ó Deus, de uma vez por todas, reneguemos os limites da nossa razão quando se trata daquilo que o Senhor fará. É muito mais do que imaginamos, muito mais do que supomos. Que nós, ó Deus, percebamos que o Senhor age também por formas sobrenaturais e tantas vezes. O Senhor age de forma natural, sim, mas não está limitado a isto. Tantos dos seus moveres são imperceptíveis a nós, no mundo espiritual, em questões sobrenaturais, coisas que nós nem mesmo temos acesso, que nós assim expandamos, ó Deus, a nossa ideia, para entendermos que o Senhor faz muito mais do que nós podemos esperar. Isso não quer dizer que as coisas que nós colocamos diante de Ti serão feitas conforme pedimos, mas sim que o Senhor move céus e terra, anjos e demônios. O Senhor faz todas as coisas, soberano que é, para que a Tua vontade e o Teu propósito se cumpram, e nós não temos acesso a isso, e é muito maior do que nós. Que nós compreendamos que todas as coisas, mesmo os reveses, mesmo as negações, como Davi, que teve a sua intenção de construção do templo, uma boa ideia, uma boa intenção, mas com princípios errados, foi negada. Assim também o Senhor nos nega tantas coisas, mas esta negação, na verdade, esconde um bem muito maior da Tua vontade, que já está determinada sobre todas as coisas que pretendemos. Que o Senhor assim nos abençoe, que nós confiemos em Ti, que nós expandamos a nossa fé, crendo no Senhor sem reservas, crendo naquilo que não estamos vendo, tendo certeza naquilo que esperamos. Nós oramos, agradecidos de todo o coração, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e todo-poderoso Pai, o ensino, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus, estejam, meus irmãos, convosco, sobre toda a igreja do Senhor na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, apenas alguns avisos. O primeiro deles é que nós temos a bênção de continuarmos nos encontrando virtualmente durante esta semana à noite. O conselho assim resolveu, de termos reuniões de oração todos os dias às 20 horas, continuando a experiência da semana de oração. Agora é importante os irmãos entenderem que isto não é uma imposição, não estamos querendo simplesmente ocupar espaço, não é essa a intenção, mas a intenção é dar à igreja a oportunidade de ser fortalecida. Sabemos que irmãos têm passado por dificuldades, às vezes de saúde, às vezes do próprio suprimento, às vezes não próximo até mesmo da própria casa, mas às vezes um parente. Então, todos nós, sem dúvida, somos fortalecidos, refrigerados, abençoados, consolados, alegrados diante de Deus, junto com os irmãos, ainda que virtualmente, orando, ouvindo as Escrituras. Então, é um recurso que a igreja está disponibilizando. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que tem vontade de estar junta. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, diariamente estavam juntos, de casa em casa. O Espírito Santo que está em nós, ele nos motiva a isso. Então não percamos esta oportunidade de comunhão, de estar juntos por 1 hora do dia, uma experiência que tem sido muito produtiva e abençoadora.
E um segundo aviso é que, com a expansão aí da quarentena, continuamos então com os cultos virtuais, até que Deus nos permita voltarmos à comunhão física neste lugar. Então, continuemos a orar, oremos por uma cura, por uma vacina. Na minha opinião, é a única coisa que de fato será efetiva. Temos aí notícias de que Israel está bem adiantado para uma vacina, pode sair já nos próximos dias. Oremos para que o Senhor permita que isso seja feito, para que em todo o mundo a sua igreja possa voltar a se reunir, para que os homens possam voltar às suas atividades. Pedir que o Senhor tenha misericórdia do seu povo e de toda a terra. Que Deus abençoe a todos.